Olá, eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar. O programa de hoje está muito bom, temos um convidado muito especial e eu vou te falar quem é daqui a pouquinho. Eu vou falar agora, eu estou com o Dr. Rodrigo Lasmar, ortopedista de qualidade máxima, um dos maiores médicos do Brasil, médico da Seleção Brasileira de Futebol, diretor médico do Clube Atlético Mineiro. Desculpa, eu não falo Galo, eu falo Atlético Mineiro, tá, doutor? Seja bem-vindo, professor também da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, alegria de receber aqui, é sempre um orgulho, eu acho que todos os belo-horizontinos, quando veem você ali na Seleção Brasileira desde tanto tempo, sentem esse orgulho de falar, tem um mineiro ali, né? Prazer estar aqui com vocês, prazer, obrigado pelo convite, Fernando, e é sempre um orgulho estar aqui conversando um pouquinho, falar um pouquinho sobre medicina, sobre futebol, né? Bem bacana. Eu queria que você falasse um pouco assim da sua trajetória, porque a gente estava falando antes dessa tradição da família Lasmar na seleção brasileira, né? Você chega na seleção depois do seu pai ter feito um trabalho muito bacana, você acompanhou tudo isso, era meio assim, é claro que seria, você tem a sua trajetória, mas com um pai como o Dr. Neylor, é um estímulo a mais, né? Sem dúvida. Talvez tenha sido uma grande inspiração, né, com certeza, para a minha sequência dentro da medicina e dentro da medicina esportiva. Meu pai esteve nas Copas de 82 e 86, né, aquele time que ficou muito marcado em 82, principalmente, né, com um futebol muito bonito e que infelizmente não conseguiu ser campeão. Você estava lá? Não, 82 não. 86 eu tinha 14 anos na época e eu fui assistir a Copa, mas eu tive a oportunidade de ficar dentro da concentração junto com os jogadores. Naquela época existia, né, uma flexibilidade maior, não existia uma blindagem tão grande quanto hoje. E meu pai tinha era um pequeno chalé, isso foi em Guadalajara, no México, e cada membro da comissão técnica tinha ali um pequeno chalé e eu tive a oportunidade de ir para lá, fiquei com ele dentro da concentração e eu acompanhava o dia a dia, o Zico, né, se recuperando, ele tinha tido uma lesão grave no joelho, fazendo todo o trabalho de fisioterapia, eu vi o esforço que era para que ele pudesse se recuperar a tempo. Isso tudo ali, num jovem de 14 anos, tendo aquela oportunidade, sem dúvida nenhuma, me estimulou e me despertou esse gosto do interesse pela medicina esportiva, que acabou sendo uma sequência natural depois da minha vida. Puxa vida, mas você, olhando para trás e vendo os sonhos daquele menino ali, né, acompanhando com aquele encanto todo, um time que encheu os olhos do mundo, né? Você entender que sua trajetória chegou até aqui, deve ter sido assim, você não podia ter imaginado que seria ali, aquele menino ali não acreditava, né? De forma alguma, aquele menino era apaixonado, né, pelo futebol, pela seleção brasileira e teve, né, o interesse, teve a curiosidade de seguir na área, mas nunca poderia imaginar que eu estaria depois de alguns anos ou muitos anos lá na seleção no papel de médico. Você, puxa vida, eu acho que um dos maiores sofrimentos, assim, né, que a gente lembrar, teve 82, foi difícil Paulo Rossi, né, teve aquele clima ali, acho que a gente sofreu muito com Tele Santana, depois Mineiro, né, tinha ali aquela coisa do Toninho Cerezo ficar um pouco culpado por aquela bola recuada ali, né, coisa que, na verdade, uma jogada que não tem nada a ver com o pessoal, não é com ele ali que foi o drama, né. Mas aí depois veio 86, outra pancada, 2 sofrimentos. Lá de perto deve ter doído mais, né? Lá de perto foi um baque, né? E perder nos pênaltis, como foi. O Zico, infelizmente, não aproveitou uma oportunidade que nós tivemos ainda no jogo para acabar um outro pênalti. Sócrates perdeu também. Pênalti. Aí depois fomos para as disputas por pênalti e acabou também, até hoje, com aquela lembrança de uma disputa de pênaltis que nós não conseguimos avançar diante da França. Platini, aí foi Platini, né? E aí, isso de certa forma te moldou, assim, depois na sua trajetória que você foi caminhando ali junto com o time, depois aí, vamos falar do Atlético, né? Dizem que o sofrimento forma grandes personalidades, né? A gente aprende na dificuldade, né? Nas alegrias, claro, né? Você
transborda ali naquele momento, mas nas dificuldades que você aprende a lamber as feridas, a dar a volta por cima, engrossa o couro, né, como a gente costuma dizer, e aí faz parte do futebol, né? Imaginar, a Copa do Mundo, quantas seleções são, né? São várias seleções, só uma que ganha, então é mais fácil você sair derrotado do que sair campeão. Então, e depois eu tive a felicidade de participar aí do nosso último campeonato, do pentacampeonato em 2002, aí já como médico, trabalhando na seleção, e você vive o outro lado, né? O lado da euforia, da conquista, que também te marca positivamente, sem dúvida nenhuma, essas são as lembranças agradáveis. Nós vamos chegar lá, mas eu queria falar dessa fase aí, né? O Zico encerrou a carreira ali, né? Ele voltou, ainda jogou um pouco mais. Mas Copa do Mundo foi a última, né? Foi a última, porque o Zico tinha uma lesão do ligamento cruzado anterior, e na ocasião, ele não, todos se lembram, né? Uma entrada que ele teve no zagueiro do Bangu, se não me engano, alguns meses antes da Copa do Mundo, não havia tempo para uma cirurgia e para sua recuperação plena até a Copa de 86. Na ocasião também os métodos, né, as técnicas cirúrgicas eram muito menos elaboradas, muito menos precisas do que são hoje, e a cirurgia não trazia tantos resultados positivos quanto hoje. Então ele não foi operado, não existia tempo para isso. Então ele jogou a Copa de 86 com o ligamento cruzado rompido, né? Então ele entrava só no segundo tempo, numa parte do jogo, porque ele tinha uma habilidade, uma liderança muito grande perante o grupo, mas ele não tinha mais aquela parte física e aquela condição técnica por causa da parte física tão presente. Então ele jogou, infelizmente nós não conseguimos o campeonato, e a partir disso ele voltou, jogou um pouco mais, mas a Copa foi a última. E você falou sobre esses procedimentos, né? É algo importante também a gente falar. A gente viu muitas carreiras interrompidas precocemente. Hoje, olhando, procedimentos feitos, claro, era o que tinha, mas carreiras que não seriam interrompidas, né? Hoje, Reinaldo, por exemplo. Reinaldo, sem dúvida, Reinaldo foi um exemplo clássico, né? Sofreu muito com lesões, principalmente no joelho, na época, né, década de 80, estava começando os procedimentos artroscópicos, que eram aqueles procedimentos onde existem pequenas incisões para tratar as lesões internas do joelho. Na ocasião ainda não existia isso para as lesões que ele teve, sofreu muito e acabou precocemente parando com o futebol. Hoje nós temos aí tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos várias ferramentas que nos propiciam uma recuperação do atleta muito mais rápida, muito mais precisa e retornando com uma performance como a que ele tinha anteriormente à lesão. O Reinaldo jogaria, hoje ele jogaria mais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava outro dia comentando aqui com um outro ortopedista, seu colega também, falando sobre, por exemplo, o Maradona. Chamou muita atenção na época dos anos 80, quando ele machuca a primeira vez, ele vai para a Argentina e um fisioterapeuta audacioso tira o gesso e fala, não, você vai precisar de um movimento. E foi uma revolução um cara ter indicado o movimento quando toda a ciência médica, a literatura indicava imobilizar. Hoje em dia o conceito é o contrário, né? Exatamente esse conceito moderno de mobilizar a articulação, de liberar o movimento. Quanto mais tempo você fica com o membro imobilizado, você tem atrofia muscular, você perde mobilidade, então para recuperar aquela mobilidade demora muito mais tempo, ou você não recupera ela completamente, você perde capacidade de equilíbrio, de propriocepção. Então hoje em dia, a grande maioria das cirurgias, elas promovem uma mobilização já precoce, né? Então sempre que possível, logo após a cirurgia, com poucos dias, nós já iniciamos o procedimento fisioterápico, fisioterapia e trabalho de recuperação. Porque são muitos milhões em jogo, né? Muito interesse, né? Eu queria voltar um pouco aí do menino que estava lá em Guadalajara, sonhando com o título mundial, que, puxa, tinha 70, você tinha quantos anos? Não tinha nascido, não tinha nascido. 72. Então, você não tinha visto ainda, não, né? E demorou um tempo, porque depois de 86 vem 90, aquela seleção terrível, né? O Canidia acabou com a gente lá na Itália, né? Depois de 94 aí fomos campeões, mas demorou. Essa eu lembro. Essa aí foi bacana, né? Essa... Então, aí você volta para BH, você estudava... Eu fiz residência aqui em BH, eu fiz faculdade de medicina aqui em BH. Mas você estudava onde? No Santo Antônio? Estudava no Loyola, Colégio Loyola. Depois se estivesse no Santo Antônio, você podia ter jogado lá no Arsenal, aquele time de futsal, né? Do Tacão, né? Mas isso veio depois, Tacão, né? E depois eu fui para São Paulo, fiz a minha formação em ortopedia toda lá, minha residência, pós-graduação toda lá, mestrado. Eu segui uma carreira mais voltada para ortopedia em São Paulo e depois eu vim para Belo Horizonte
E eu não quis, né, quando eu acabei a faculdade, eu queria fazer ortopedia, mas eu não queria ficar aqui, eu não queria ficar debaixo da asa do meu pai, eu sempre, né, só com os conhecimentos que ele poderia me passar. Mas você fez ortopedia. Sim, mas então, aí é que foi a grande, talvez a grande influência que o meu pai teve essa visão na época. Quando eu me formei, ele falou assim, você não vai ficar aqui, eu quero que você vá para fora, você vai para São Paulo, depois você vai para o exterior. E quando você estiver formado, preparado, você vem para cá. Se você ficar aqui, você sempre vai ser o meu filho. Se você for para fora, você vai ficar anos lá fora aprendendo e trazendo coisas novas. E quando você voltar, aí sim, eu não vou te olhar para você e, né, todos os colegas olhar para você, só tá lá porque é filho do Neilo. Você vai trazer coisa que muita gente não faz, novidades, coisas novas. Mas são quantos irmãos? Uns 3. O advogado falou, tudo bem, você vai fazer direito, vai se garantir. Eu tenho uma irmã no meio, que ela é arquiteta e que ela também não seguiu a área médica. Então fiquei só eu na parte médica. Eu não, você, meu filho, você vai, né? Você vai. E bacana porque a gente estava falando outro dia aqui com um grande consultor de carreiras, um mentor sobre a área médica, e ele dizendo que é difícil para um estudante decidir a especialidade dele, que ele acaba escolhendo pela afeição ao professor, às vezes tem algum amigo que fala alguma coisa, ele vai decidindo ali. Você já chegou com isso definido? Então, eu acho que para né, os alunos de medicina, por isso que é tão importante os estágios práticos, porque você vai tentar ver durante a sua faculdade como é o dia a dia, né, daquela área que você está tendencioso, que você está escolhendo. No meu caso, eu tive, entre aspas, esse estágio prático desde antes de entrar na faculdade, porque eu era pequeno, eu lembro, meu programa final de semana era ir com meu pai pro Atlético, ele ia cuidar dos jogadores, do Reinaldo, eu ficava lá do lado, vendo, eu com 8, 9, 10 anos, ficava lá, e de lá saímos e íamos pro hospital, ele tinha que passar visita em paciente, eu vou ali que eu tenho que ver, tenho que ir lá no hospital resolver uma coisa, tem uma urgência, e eu acompanhava. Sim. Então, desde cedo eu fui... Você conseguia separar esse encanto de torcedor? Você conseguia saber onde é que você estava ali, um lugar que todo mundo queria estar? E você estava ali do lado do seu pai ou já era normal para você? Foi uma coisa muito natural. Tipo a Sasha com a Xuxa. Ela nunca achou que a Xuxa fosse um negócio fantástico, mas, cara, você é filha da Xuxa. Mas eu comecei a ver muito isso quando eu entrei na faculdade, principalmente quando eu fui para fora, quando eu fui para São Paulo. Eu vi o respeito que as pessoas tinham, a admiração que os outros médicos tinham fora do Brasil. Que faculdade você fez em São Paulo? Fiz faculdade aqui, Faculdade de Ciências Médicas. Ciências Médicas, lá você se especializou. Aí eu fui para São Paulo, fui para a USP, né, para o Hospital das Clínicas na USP, fiz a minha residência toda de ortopedia, depois eu fiquei lá, ainda fiz mestrado, e aí quando eu voltei para cá, eu já tinha formação médica e uma experiência dentro da área, e eu voltei realmente para trabalhar. Então, eu acho que essa foi uma grande sacada ali, e um grande conselho que meu pai me deu, que foi bem... Quando você faz a opção pela ortopedia, já está embutido aí a ortopedia esportiva mesmo? Você pensava já no futebol? Sim, mas no primeiro momento você faz a residência em ortopedia de maneira geral. Aí dentro da ortopedia, depois que você acaba a ortopedia, acabou a formação, né, a residência em ortopedia. Aí você vai escolher uma subespecialização. Eu fui fazer traumatologia esportiva e eu fui fazer cirurgia de joelho. E depois você vai, então você faz primeiro uma formação, depois outra, você vai acrescentando ali subespecializações no seu currículo. Que também é a área do seu pai. Que também é a área do meu pai. Sim, fui mais ou menos ali vivenciando aquilo, despertando e eu fiz muito, depois da formação em ortopedia, fiz joelho, eu fiz ombro, cirurgia de ombro. E quando eu entrei no Atlético, eu operava muito ombro. Depois você vai vendo que aquilo ali não era muito a minha área, então eu fui deixando um pouco mais de lado, né? E voltei mais para os membros inferiores, que é o dia a dia do futebol, pelo menos. E quando você chegou no Atlético, quem que era o médico? Tinha o Marcos Vinícius, que ficou conosco até 2 anos atrás, esteve lá, é um clínico. Tinha o Salim, que era um outro ortopedista. Tinha eu e o meu pai era o diretor médico. Sim, né? sim. Mas, e ele estava lá. Mas... Começa ali nas categorias de base também. Tem isso, já tinha tido essa experiência também. E aí, quando começa realmente ali no profissional, foi um ano que foi muito bom para nós. Foi 99, o Atlético já no primeiro ano meu no futebol profissional. O Atlético já tinha montado um grande time e fomos até a final com o Corinthians. Então, assim, minha primeira experiência já no futebol, no Atlético, já foi assim bem... Um time que tinha o Guilherme, né? Guilherme, time Marques, Galo no meio campo. Um time forte, aguerrido. E perdeu para o Corinthians, que também tinha vencido no ano anterior o Cruzeiro em 98. Escondida no gol, salvou. Que era também outro, Marcelo de Gian, né? Era um timaço, 2 vezes o Corinthians campeão. Bom, mas aí você chega, 99... médico da seleção, médico do Atlético, para
Então a trajetória ali tem que gramar também, né? Aí tem que fazer uma história, né? Vencer preconceitos ali, né? Sim. Só é filho do cara, né? Aí você tem portas abertas e cobranças maiores, né? Porque a expectativa também, você fica ali com uma expectativa de todo mundo e uma cobrança maior. Mas aí isso é uma coisa que, de uma certa maneira, eu acho que sempre convivi um pouco com essa expectativa, com essa cobrança. Nunca foi nada que me deixou de algum jeito assim preocupado ou que me incomodasse. Isso sempre tirei de letra. Isso não foi um problema, essa cobrança. Eu imagino, um dia seu pai vai vir aqui também, até já marcou, né? Lídia Bento já marcou com o seu pai, e eu imagino que para ele deve ter sido assim uma expectativa muito grande, guardando as devidas proporções. Meu filho também é repórter, e quando ele começou a falar qual era o programa de fim de semana dele, ir para o jogo, trabalhar comigo, lá em Recife, onde eu morei, aqui em BH, em São Paulo. Quando ele começou a falar, a primeira coisa, o que você quer ser, Pedrinho? Repórter esportivo da TV Globo. Aí você fala que vai fechando, vai afunilando, né? Nossa, fechou demais. Me dava uma angústia, eu pensava, e se ele não conseguir? Porque, aí cresci mais um pouquinho, a mesma coisa. E aí ele conseguiu. Hoje ele está em São Paulo, é repórter lá. Eu tenho muita alegria disso, mas a pressão é muito grande, porque quem gosta de mim, gosta dele. Quem não gosta de mim, não vai gostar dele, né, cara? Mas o exemplo dentro de casa, ele é muito importante. Quando a gente tem, assim, né, pessoas que são exemplos para nós e para os outros dentro de casa, exemplo de pessoa, de homem, de profissional, isso desperta no filho naturalmente. Então é um caminho natural. Parabéns para o seu filho e por você. Não, é uma luta. Eu sei que a gente lida com isso com muito orgulho, né? As pessoas falam assim, podem olhar e falar, pô, seu pai deve estar muito orgulhoso do filho. Falo, claro, é isso mesmo, a gente tem que falar, né? Agora, quando você chega ali, você começa a vislumbrar um andar mais alto ali, porque seu pai também era da seleção, né? Mas a seleção também... Esse tempo todo seu pai estava na seleção? Não, meu pai saiu em 86 e... 87, eu acho que foi a última competição dele, e depois pronto. Então toda a minha formação médica, minha faculdade, eu entrei na faculdade em 90, meu pai já não era médico da seleção, saí em 95, aí fiz residência, pós-graduação. Esse tempo todo ele já não estava no Mas eu queria só frisar o seguinte, o Dr. Neilo Lasmar foi da seleção numa época em que existia assim um bairrismo muito grande. Hoje isso acabou porque os jogadores todos são da Europa, então não tem... São quantos mineiros convocados, quantos gaúchos, quantos... você viu, tem até um meme que o Botafogo fica comemorando porque o calista do Botafogo o calista foi convocado para tirar a calo do pessoal. Eu vi. Tem um post disso, né? Tá vendo? O Botafogo é time grande e tal. Mas na época do Dr. Neylor era uma coisa, poxa, um médico nosso lá. Eu lembro também anteriormente o nocaute que era do Cruzeiro. Orgulho, massagista cruzeirense. A seleção vinha para a Toca da Raposa, né? Existia isso. Hoje está mais diluído. Hoje a CBF tem um local próprio de treinamento. Não, diluído esse bairrismo um pouco assim, né? Mas existe. Quando a gente te vê lá, fala, é o mineiro lá e tal. E com muito orgulho representando o futebol de Minas. Representando o Galo, claro, o Atlético é a minha casa, mas o futebol mineiro... Sim, de certa forma sim, claro. É legal, porque... sempre que existe essa situação da gente mostrar para fora o que é feito aqui em Minas, a gente brinca que Minas, né, tem as montanhas, que fica tudo muito fechado, é importante, porque Minas Gerais tem excelentes profissionais em muitas áreas, né, e mostrar isso, mostrar a competência do mineiro é motivo de muito orgulho. Claro, e essa brincadeira que existe, ela é só mesmo por ser brincadeira. Gostei muito do exemplo que teve agora, a gente está gravando aqui, esse programa, quando teve o clássico, né, nessa semana, o Hulk foi muito bem recebido lá, os meninos, né, os torcedores do Cruzeiro ali, porque foi uma torcida quase única, né? Isso é impressionante. Ele atendeu todos, né? Tirou foto com todo mundo. É muito legal, tanto, né, da parte da torcida do Cruzeiro, né, de tratar bem, de admiração, e do Hulk, de estar lá, tirar foto com um por um, ele parou pós-jogo, ou seja, cativar. Isso é o que precisa, o futebol tem que ser novamente, né, motivo de... São concorrentes, não adversários. Concorrentes são pessoas que correm juntos, estão correndo juntos. O Atlético precisa do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa do Atlético, o Atlético do América, o América precisa do... O Ronaldo também tem muita atenção com a torcida do Atlético, né? Assim, tem eu acho respeito, que tem respeito, que ter admiração, claro. E tem que entender que é uma coisa única, que a gente tem que crescer o bolo de Minas Gerais para que a gente tenha mais sucesso. Agora, eu queria que você falasse dessa trajetória, porque aí seu pai saiu, você começa a pensar, poxa, estou aqui, cheguei no Atlético, mas falta a seleção aí, né? Mas essa expectativa de seleção, ela não aconteceu assim
imaginar, trabalhar para, porque é muito difícil e a seleção, né, tinha tido esse período com meu pai, que tinha sido fora do Rio, mas historicamente eram sempre médicos cariocas, aí teve esse período em 82, 86, por causa de uma pressão muito grande, de uma exigência do Tele, que tinha trabalhado com meu pai, e falou, eu só trabalho se o médico for o Nelo. Ah, não, mas o médico tem pedidos, tem coisas que a gente tem que ter, presidente da República, existe uma exigência. Ele falou, não, então vocês podem pôr o treinador. O Tele foi muito enfático, muito firme. Meu pai conta esse caso de uma forma... Presidente da República? Na época, era o governo militar, aquela coisa, não, mas o médico é do presidente, já está aqui. Não tem uma história que o presidente da ditadura escalou o Dario, né? Na isso Copa de 70, antes, né? Mas então, existia aí a CBF no Rio, toda uma situação dessa. Aí quando voltou, continuou sendo uma história grande da medicina esportiva do Rio, nesse cargo. Lídio Toledo. Por muitos anos, aí depois entrou o Runco. Quando entrou o Vanderlei de São Paulo. O Vanderlei é de São Paulo. O Joaquim Grava é de São Paulo. O Runco é do Rio. Entrou o Runco, que era médico do Flamengo, e entrou o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei trouxe o Joaquim Grava como um segundo médico. Então ficou o Runco, que era do Rio, e o Joaquim como segundo médico, tá? Que era o médico que era uma dupla de médicos. Quando o Vanderlei caiu, continuou tendo esse cargo. E aí foi quando eu entrei, porque entrou o Leão como treinador. E o Leão, não, então quem vai ser, qual que é o médico? Não, eu quero trabalhar com o Rodrigo. Aí o Leão já tinha vindo aqui em São Paulo, em BH. O Leão me levou para trabalhar com o Runco. Aí trabalhou o Runco e eu. O Leão sugeriu, o Runco de imediato falou, não, conheço, fazemos uma boa dupla ali, ótimo. E eu comecei a trabalhar com o Runco até 2014. De 2001 a 2014, foram 13 anos. Depois da Copa de 14, aí o Runco saiu. E aí eu assumi como o diretor responsável médico. Aí esse cargo acabou sendo o segundo médico. Aí hoje a gente tem mais dois médicos. A gente tem o Felipe Calil, que foi como segundo médico, e a Andréia Picanso, que é uma médica do Rio de Janeiro, que trabalham na equipe nos ajudando também. Mas antes existia, quando na época anterior, existia às vezes um rodízio, né? Entre Runco e Joaquim, que só que acabou com o tempo. Sim, a gente estava conversando aqui antes e a gente estava comentando, né, essa convivência do médico ali com o jogador, até pela formação do médico, existe um respeito, né? É o doutor, né? E o jogador vem de uma formação ali, na maioria das vezes é muito humilde. Esse respeito, a expectativa que ele tem é quase paternal, né? Essa função de médico, ela é muito ampla. A comissão técnica, de uma maneira geral, ela cresceu muito. Antigamente você tinha um médico e um massagista. Hoje não. Hoje nós temos um médico, nós temos 4 fisioterapeutas, nós temos um fisiologista, nós temos uma nutróloga, Então você tem uma comissão, porque as demandas, as exigências ficaram também muito maiores. Mas a figura do médico, ela aglutina ali, né, uma convivência muito grande, uma confiança muito grande dos jogadores. Então você tem ali uma função não só da parte médica, mas uma função de entender e compreender toda aquela dinâmica, como você mesmo colocou ali nessa conversa que nós estávamos tendo antes. São 40, 50 dias que a gente fica fechado convivendo, então é uma convivência muito intensa e cada um ali naquele momento tem as suas individualidades, a gente tem que tentar transformar tudo isso numa energia positiva. Quando você está ali no banco, você está atento a um jogo que a maior parte da torcida não está vendo, né? Você está vendo movimentos que podem ser cruciais, né? Você vê de uma outra forma, você não está analisando tática, você não está analisando... Você está vendo o jogo, acompanhando, óbvio, você torce naturalmente, mas você está atento se está tendo um choque, se está tendo... Algum jogador colocou a mão na perna. Muitas vezes, às vezes o jogo está acontecendo aqui, você está olhando para o lado de lá. É porque em algum momento você viu que o jogador parou, ele colocou a mão na coxa, ele está um pouco mais devagar, ou ele está alongando. Ou você, hoje em dia, essa última Copa foi fantástica, a FIFA disponibilizou uma ferramenta que nós tínhamos em tempo real, um iPad com imagens com um delay de 2, 3 segundos de todas as lesões. Então eu conseguia voltar de todos os movimentos. Então, por exemplo, teve um choque lá do outro lado do campo, que às vezes você não vê, porque a posição que nós ficamos no banco ela é muito ruim. Você vê de baixo, você não tem essa visão por cima. Eu parava, enquanto o jogo rodava, eu voltava ali, eu via o movimento, falava, esse lance foi perigoso, olha o que aconteceu. Isso era para a comissão técnica? Tinha um iPad dedicado exclusivo para o médico e tinha um outro para a parte técnica. A parte técnica ia ver questões de tática que eles queriam, mas o iPad médico, em tempo real, me permitia ver tudo o que tinha acontecido
para trás, e eu podia parar, ver, discutir, aí ficava uma médica, que era a Andréia, que ficava lá em cima, analisando as imagens, e se ela via alguma coisa, ela falava, Rodrigo, volta no segundo tal, eu vi uma imagem e eu fiquei preocupada. Aí, enquanto estava rodando o jogo, eu voltava, via, isso é preocupante. O VAR da medicina. Mais ou menos uma coisa parecida. Impressionante. Foi a primeira vez. Divulgado isso, né? Foi a primeira vez que aconteceu, foi uma experiência que foi muito, muito positiva. Você acha que isso pode vir para cá? Podemos ter um brasileiro, é questão de tempo, campeonato brasileiro com isso? É caro, mas isso vai chegar. Né, vai chegar. Porque às vezes, quando você está em casa, o que acontece? Você está vendo o jogo, aí tem um lance que um jogador, por exemplo, bate a cabeça com o outro, aí tem um replay, volta de novo, volta em câmera lenta. Você está em casa e fala assim, pô, mas o cara caiu no chão, ah lá. Às vezes, de onde o médico está, você não tem essa visão, você não consegue ver e entender isso tudo. E existem situações que são situações de atenção máxima. Isso, com essa ferramenta, você consegue ver, você consegue parar o jogo, você consegue chamar o quartista e falar assim, eu tenho que entrar no campo. Então, são situações que vão permitir um atendimento médico com muito mais qualidade. Nas primeiras semanas, primeiras rodadas da Copa, chamou muita atenção uma foto de um choque de cabeça ali, mostrando a cabeça amassada ali, gravíssimo. né? Foi uma das lesões mais graves na história da Copa do Mundo. O jogador teve uma fratura de face que quebrou vários ossos, precisou de cirurgia. Ele teve uma ruptura de baço, teve que ser operado de urgência também por causa de um trauma abdominal interno. Esse é o defensor. No choque, o jogador da Arábia Saudita. Contra os Estados Unidos? Não, enfim. Mas foi o jogo da Arábia. Eu tenho certeza que foi um jogador da Arábia. Eu ainda conversei depois, posteriormente, com um médico brasileiro que trabalha, ele mora nos Estados Unidos e que ele era o responsável por essa área de trauma. E a gente estava discutindo sobre a gravidade desse caso. Sim. Agora, quando você falou da posição ali do campo, muito se discute, né, como você mesmo disse, não é o melhor lugar ali, né? Se todo mundo fala que não é o melhor lugar, por que fica ali, não sobe e não vê o jogo lá de cima? Mas aí você não tem um atendimento rápido. Então, essa ferramenta, ela é isto. Ela é uma visão de cima, de vários ângulos, você tem várias câmeras, e você está lá no campo para o atendimento na hora. Então, e aí, quem viu, né, a Copa do Mundo e prestou atenção, via que a gente estava sempre com um comunicador, com um rádio. Porque às vezes eu não podia esperar 3 segundos, 5 segundos, voltar, ver de novo. Então eu já ia correndo e a Andréia, que estava lá em cima, que trabalha comigo, ela ia me falando, olha, Rodrigo, presta atenção nisso, eu estou vendo a imagem aqui. Eu correndo para atender o jogador em questão de 10, 20, 30 segundos, quando eu chegava lá eu já tinha informação. Olha, teve essa situação, nós estamos preocupados com isso, pelo vídeo dá para ver isso, aí eu chegava e examinava. Agora vou te fazer uma pergunta difícil, Rodrigo, doutor Rodrigo. Quando você chega ali correndo com preocupação, alguma vez já chegou o cara e falou, não é nada não, é mentira. Não, você vai responder depois do intervalo, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto daqui a pouco.